Iniciamos agora uma nova fase nos nossos estudos, que é a do magnetismo. Nós vamos começar pelos sistemas de campos magnetostáticos. Apenas retomando de maneira geral o que fizemos até aqui, nós levantamos na eletrostática dois campos, ou dois vetores de campo importantes. Um é o fluxo elétrico, ou deslocamento elétrico D, e eles são proporcionais entre si através da permissividade elétrica. A intensidade de campo elétrico vezes a permissividade elétrica é igual ao deslocamento elétrico ou densidade de fluxo elétrico. E ainda nós conseguimos definir a densidade de fluxo elétrico como sendo proporcional à permissividade elétrica no vácuo vezes a intensidade de campo elétrico mais a polaridade elétrica, o vetor P. E a polaridade elétrica, o vetor P, é igual à suscetibilidade elétrica, Q, vezes a própria permissividade elétrica no vácuo vezes a intensidade de campo elétrico. Em outras palavras, a densidade de linhas de campo depende da intensidade e também da polarização do campo, sobre o material ou sobre o local onde ele se encontra. E a polarização depende da permissividade e da suscetibilidade deste local ou deste material, e da própria intensidade de campo elétrico. Nós também conseguimos relacionar a intensidade de campo elétrico com o gradiente do potencial, que é um campo escalar. E é igual ao negativo do gradiente de V. Em outras palavras, toda a intensidade de campo elétrico define na sua região um potencial e define um gradiente de potencial, ou seja, uma direção em que esse potencial tem um maior valor. No nosso estudo de magnetismo, nós vamos chegar a resultados muito similares ao que chegamos aqui. Mas o mais importante foi que nós conseguimos definir o que ocasiona a eletricidade. As cargas elétricas e cargas estacionárias produzem campos elétricos constantes no tempo, o que, por consequência, nos leva a que não há variação desses campos durante o tempo. Isto é o que nós denominamos eletrostática. O nosso estudo de magnetismo se iniciará pela magnetostática. As correntes estacionárias produzem campos magnéticos que não variam no tempo, e esses campos têm valor constante. Correntes que não mudam de magnitude, nem de sentido, nem de direção durante o passar do tempo. É isto que nós definimos como magnetostática. Sem perda de generalidade, se nós pegarmos um condutor e impormos nele uma corrente, nós vamos medir em todos os pontos deste único condutor, um filamento de condutor, a mesma quantidade de carga que passa no tempo. Então, se a gente pode medir no começo do condutor, no meio ou no fim, vai ser o mesmo valor. Imaginemos um valor, por exemplo, 100 milicoulombs por segundo. Então, se medirmos no começo, no meio e no fim, teremos 100 milicoulombs por segundo. É o mesmo que se pegarmos nesse mesmo condutor filamentar um infinitésimo de volume e verificarmos que a densidade de corrente nesse infinitésimo não varia. Uma outra forma de explicar isso é se nesse mesmo condutor filamentar, não vamos esquecer, nós definimos uma janela de entrada e uma janela de saída no meio do condutor. E vai ter um certo volume. E medimos ali naquele volume 10 milicoulombs por metro cúbico. Se fizermos o mesmo volume do outro lado, ele também vai ter 10 milicoulombs por metro cúbico. Ou seja, as correntes não variam nesse condutor, nem no tempo e nem no espaço. Correntes que não variam no tempo e não variam no espaço são denominadas correntes estacionárias. E elas produzem campos magnéticos invariantes no tempo com valor constante. Campos magnetostáticos. E para nos ajudar, nós vamos lembrar que a variação de densidade de volume no tempo é nula. Isso quer dizer que as cargas não somem, elas não aparecem do nada e nem se acumulam em nenhuma parte deste condutor filamentar. Vamos então retomar e relembrar a equação da continuidade. O J é a densidade de corrente. O ρ é, no caso, a densidade de cargas volumétricas. Então, temos aqui que o divergente da densidade de corrente mais a variação da densidade volumétrica de cargas no tempo é igual a zero. Em outras palavras, como não há cargas que vão surgir nem desaparecer nem vai acumular, esse elemento é zero. Logo, o divergente de J é igual a zero. Ou seja, o divergente da densidade de corrente é nula. E essa é uma das principais leis da magnetostática, lei que rege a magnetostática. Historicamente, o nosso conhecimento começou com o desenvolvimento do experimento de Hans Christian Ørsted, aquele famoso experimento de que quando passa uma corrente por um condutor próximo a uma bússola, toda vez que há variação da corrente, ou seja, quando a corrente começa a passar ou ela para de passar, ou seja, quando liga ou desliga a chave, a bússola se movimenta. A corrente elétrica produzindo campo magnético foi identificada aí pela primeira vez em 1820 por
Ørsted. Na mesma época, trabalhos de Jean-Baptiste Biot e Félix Savart descobriram que a intensidade do campo elétrico produzido por uma corrente que passa por um condutor diminui com o inverso da distância em relação ao fio. Na verdade, decai com o quadrado do inverso da distância. E ainda na mesma época, nos anos 1820 até 1830, os trabalhos de André-Marie Ampère sobre intensidade magnética produzida por corrente, e que esta intensidade é diretamente proporcional à corrente. Nós vamos chegar a isso quando formos estudar com mais detalhes a lei circuital de Ampère. E é também devido ao trabalho de Ampère a descoberta de que em condutores que estão paralelos entre si e circulam correntes, aparecem forças. Essas forças vão ter um sentido dependendo do sentido das correntes nos condutores. Se as correntes estiverem nos dois condutores no mesmo sentido, surge uma força de atração. Se estiverem em sentidos contrários, uma força de repulsão. Vamos, de uma forma introdutória, comentar um pouco sobre a lei de Biot-Savart. Vamos tomar aquilo que nós já aprendemos. A lei de Biot-Savart é similar à lei de Coulomb. Nós já aprendemos sobre a lei de Coulomb. Ela relaciona a força magnética com o inverso do quadrado da distância. A lei geral da eletrostática, que é a lei de Coulomb, diz que F de R é um R versor, ou seja, uma força numa direção R, é igual ao produto das cargas inversamente proporcional ao quadrado das distâncias, na direção do versor em que está uma carga pela outra, ou seja, o versor AR. A lei geral da magnetostática é a lei de Biot-Savart, tem a mesma formulação da lei de Coulomb. No lugar do ε0, que divide Q1 e Q2 nas cargas, nós vamos ter o μ0. ε0 é a permissividade elétrica no vácuo. O μ0 é a permeabilidade elétrica no vácuo. Ele vale 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. É proporcional à corrente. No lugar das cargas, nós temos agora a corrente I. E ela depende não mais apenas da direção do versor AR, como foi no caso das cargas, mas sim do produto vetorial do condutor onde está essa corrente pela direção de onde aponta o B. No caso, o B é o que nós chamamos de densidade de linhas de campo magnético, ou indução magnética, ou simplesmente campo magnético. Na eletrostática, nós vimos que a lei de Coulomb é a lei geral e um caso é a lei de Gauss. Nós vamos ver também que na magnetostática a lei geral é a lei de Biot-Savart, mas um caso é a lei de Ampère. E vamos ver que assim como é mais fácil trabalhar com a lei de Gauss do que com a lei de Coulomb, trabalhar com a lei de Ampère é muito mais fácil do que trabalhar com a lei de Biot-Savart. Lembrando que para a lei de Gauss o importante era a simetria e a geometria do espaço e do objeto que está sendo analisado em questões elétricas ou eletrostáticas. A mesma coisa acontecerá para a lei de Ampère. É importante a simetria e a geometria de onde passa a corrente para a análise do que acontece em termos magnéticos ou magnetostáticos. Nesse nosso estudo nós vamos ver também, assim como vimos na eletrostática, relações entre intensidade de campo e densidade de fluxo regidos por uma constante universal. No caso, a densidade de campo é dada pelo vetor B, a intensidade do campo magnético é dada pelo vetor H. E a constante universal vai ser a permeabilidade magnética no vácuo. Nós vamos ver também que a densidade de linhas de campo ou indução magnética, que é o B, é igual ou é proporcional ao fluxo magnético que vai passar por uma área, ou seja, o φm dividido por S. S é a área onde o fluxo atravessa. E assim como nós relacionamos o campo elétrico ou a intensidade de campo elétrico com o gradiente de potencial, nós vamos fazer a mesma coisa em termos magnéticos. A intensidade de campo magnético é igual ao negativo do gradiente do potencial magnético, mas isso só acontece quando a densidade de corrente é nula, J igual a zero. E por fim, não menos importante, nós introduziremos o vetor A. E nós vamos então justificar em breve esta última equação. O vetor B é igual ao rotacional do vetor A.